Eric Camarano es economista de la Universidad de Sao Paulo, con doctorado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Fue secretario general y secretario ejecutivo para el despacho del sector en el gobierno de Río Grande del Sur. Actualmente es director ejecutivo del movimento Brasil Competitivo. A experiência nossa no MBC, eu acho que ela inaugura uma nova maneira de aproximar o setor privado do governo, com um foco específico no acompanhamento, na produção de políticas públicas de melhor qualidade. É uma experiência recente, a gente iniciou esse trabalho há 5 anos apenas. Esse trabalho vem numa esteira, numa sequência de iniciativas que funcionaram bem em alguns governos estaduais que iniciaram a fazer choques de gestão, quer dizer, começaram a implantar medidas de gestão orientada a resultados dentro da área pública. E nós, no MBC, percebemos que, ao mesmo tempo que a gente vinha trabalhando muito intensamente em projetos voltados a melhorar a competitividade e a produtividade das empresas, nós descobrimos, depois de 5 anos trabalhando exclusivamente com empresas, que para o país poder crescer e se desenvolver, os dois setores, o setor privado e o setor público, têm que andar de forma parelha, Então, as melhorias de gestão que as empresas fazem, de gestão de processo, de maior racionalidade, de buscar aumento de produtividade, elas vão até a porta da empresa. Da porta para fora, cabe ao poder público organizar condições de que a infraestrutura seja eficiente, de que haja condições de segurança, de educação, de saúde para a população, para que a economia como um todo possa gerar os ganhos necessários e crescer de forma sustentada. Nós temos trabalhado com um conjunto de ferramentas que tem 5 grandes áreas de atuação. A primeira área é planejamento estratégico. A gente procura apoiar os governos a ter uma clara visão, especialmente trabalhando com mapa estratégico, com BSC, quer dizer, com as tecnologias modernas aí de planejamento estratégico que estão à disposição. Muitas vezes a gente percebe que o que falta às vezes em governos é ter uma direção clara de o que fazer naqueles 4 anos de mandato, e especialmente tentar desenhar uma visão de longo prazo, pensar os próximos 20 anos, qual é o desafio da minha região e como é que eu posso contribuir no que cabe a mim naqueles 4 anos de mandato, que é a estrutura de 4 anos e a estrutura brasileira. Então nós entramos com planejamento estratégico, especialmente com o BSC, tentando formatar a visão estratégica de governo. Isso nós não fazemos, nós não damos a visão, quem dá a visão é o governador, ou o prefeito, mas apoiamos com as ferramentas que permitem transformar aquilo num processo de indicadores alinhados com a visão. A segunda frente de trabalho é a frente de receita. Nós procuramos melhorar a arrecadação do governo sem aumentar impostos, trabalhando exclusivamente com a eficiência da máquina arrecadatória. Então isso envolve coisas do tipo nota fiscal eletrônica, envolve processo de substituição tributária, que significaria um imposto de valor adicionado. Ao invés de eu cobrar num estabelecimento final, como um restaurante ou um bar, eu cobro na indústria, eu cobro na saída do produto e não na chegada do consumidor. Então isso dá um enorme resultado de melhoria de eficiência, que diminui a sonegação. Então tem uma frente de receita, é a segunda frente. A terceira frente é a despesa. Nós trabalhamos da mesma maneira que empresas fazem, um orçamento matricial. Você pega grandes contas, que a gente chama de contas corporativas, por exemplo, a despesa de combustíveis, energia, telefone, contratos com terceiros, como segurança, limpeza. E nós olhamos esses contratos transversalmente em toda a estrutura de governo. Então o que se faz por exemplo, você coloca um chip para acompanhar o consumo de combustível nos veículos. Aí você descobre que tem um carro fazendo 3 km por litro de gasolina. Então tem alguma coisa errada. Aquele carro devia estar fazendo 10, 12. Então ou tem desvio de combustível ou está na hora de vender o carro, de mandá-lo para a oficina. Então os indicadores de gestão nessa forma matricial, eles permitem você fazer uma medição muito precisa de um conjunto, talvez o principal conjunto de gastos, gastos correntes dos governos. E isso dá enormes resultados porque, em primeiro lugar, ele gera um parâmetro de comparação. A gente tem casos, por exemplo, em municípios, uma escola pública em que o diretor pagava uma conta de água de R$18 mil, enquanto que uma escola do mesmo tamanho deveria estar pagando R$800 mil por mês. Então esse diretor pagava muito mais e ele não sabia que as outras escolas, com perfil semelhante, pagavam uma conta 18 vezes mais baixa. E aí a gente, quando coloca os indicadores, vê tem um outlier,
Então você vai ali, faz uma fiscalização e descobre o que está acontecendo. E ali, no caso dessa escola, tinha a comunidade, por exemplo, tirava água, tinha uma mangueira lá de água e o bairro inteiro tomava água na torneira da escola, né? Então o contribuinte pagava isso. Quando você coloca esses indicadores matriciais, esse tipo de pontos fora da curva aparecem muito rapidamente. Vou te dar um caso que eu vou apresentar hoje à tarde, que é o Estado de Pernambuco, né? O Estado de Pernambuco fez um processo muito intensivo de coordenação das instituições envolvidas na área de segurança. Quando o governo assumiu, havia a taxa de homicídios por 100 mil habitantes era na casa de 72, 75 por 100 mil habitantes, é muito alto. E um estado em que tem uma pobreza extrema ainda, e havia uma situação de descontrole, né, ou falta de coordenação entre a ação da polícia, do judiciário, né? Então eles montaram, com o nosso apoio, montaram um sistema de indicadores que hoje é acompanhado semanalmente. Então o processo ele envolve a Secretaria do Planejamento, que é quem faz a coordenação disso, a Secretaria de Segurança, que é responsável por todos os organismos de segurança, e eles conseguiram integrar nesse processo o Poder Judiciário, então o Tribunal senta junto, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado e a Defensoria Pública. Então sentam todos na mesma mesa. As reuniões acontecem toda quinta-feira de manhã. A agenda do secretário de Planejamento, do secretário de Segurança e toda aquela equipe é bloqueada. Ninguém faz outra coisa na quinta de manhã. O governador acompanha uma vez por mês, ele vem na reunião. As reuniões duram a manhã toda, todas as quintas-feiras. E o que eles fazem? Eles dividiram o estado de Pernambuco em 28 regiões. Cada região tem 2 ou 3 municípios, 2 ou 3 cidades, né? E eles têm indicadores de criminalidade que eles acompanham semanalmente para cada região. Então são 6 indicadores semanais e 8 indicadores mensais. E tem indicadores do tipo número de mandados de prisão expedidos pelo judiciário e em cima tem lá número de prisões executadas pela polícia. Então tem uma área lá que estava com 52 mandados de prisão, tinha 4 prisões executadas. Aí o secretário falou, cadê a polícia? O judiciário está nos dando trabalho, a polícia não está conseguindo executar. E aí, como eles estão todas as pessoas na mesa, eles identificam muito rapidamente se tem uma área que não está conseguindo atingir a meta, e a meta é número de homicídio. Eles têm que manter o número de homicídio abaixo de um certo valor. Então tem meta semanal, pode morrer uma pessoa essa semana, 2 na semana que vem, nenhuma na terceira, e eles olham isso semana por semana. O segundo caso interessante é a cidade do Rio de Janeiro, saúde. Nós estamos apoiando um processo lá de modernização da gestão em 3 hospitais, são os 3 maiores hospitais do município. Eles têm feito coisas muito interessantes, controlando a gestão, o tempo de internação dos pacientes tem diminuído muito. Eles montaram um processo de acompanhamento das famílias, quer dizer, quando entra um paciente, tem umas enfermeiras que ficam na porta do hospital e já fazem a triagem, e é uma triagem muito mais qualificada hoje, inclusive com apoio, a triagem do paciente e apoio aos familiares, né? O terceiro caso de boa prática, eu acho que vale a pena olhar, é a gestão do orçamento da cidade de Porto Alegre. Em Porto Alegre foi feito um processo de orçamento por programas. Hoje, 100% do orçamento do município é um orçamento por programa, não é mais um orçamento por secretaria. Então eles desenharam 12 programas estratégicos. Cada um desses programas tem um gerente, é uma pessoa, gerencia o programa. Cada programa tem um conjunto de projetos, cada um tem um gerente. E cada projeto tem etapas e ações, cada um com um gerente. Então isso envolve um conjunto de 1.000 servidores, num total de 18 mil. Então essas 1.000 pessoas são todas do quadro funcional, são servidores de carreira. Ninguém é indicado pelo prefeito, que não seja funcionário concursado, né? Essas pessoas foram treinadas na metodologia de gestão por resultado. Hoje gerenciam esse processo numa secretaria ligada ao prefeito, né, que tem a gestão dos 12 programas. E essa gestão transversal, como todo o orçamento da prefeitura está montado por programas, isso força a integração entre as secretarias, né? Porque não é mais o meu orçamento de educação versus o orçamento da saúde, não. É um programa voltado para o menor que está na rua, né? Para a criança que está na rua. Então isso envolve Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Defesa Civil, e todos têm que trabalhar juntos. A nossa meta é conseguir um sonho, né? Mais do que uma meta, é um sonho, é poder ter todos os estados brasileiros trabalhando com um processo de gestão por resultado, quer dizer, usando essa metodologia. Hoje nós estamos em 10 estados, então são 27, tem ainda 17 para chegar, né? E ampliar isso tanto para o governo federal, para que a gente trabalhou com alguns ministérios pontualmente, mas não existe um processo coordenado, né,
de implantação disso dentro do governo federal e seria importante que isso começasse. Essa é uma segunda meta. E a terceira é trazer mais municípios, mais cidades para esse processo, né? Hoje só as grandes capitais participaram desse processo e nós estamos mapeando um conjunto de 113 municípios que estão acima de 200 mil habitantes. Então a ideia é que a gente consiga chegar nesses 113 num horizonte de tempo que deve levar entre 3 a 4 anos, né? Eu acho que talvez a grande novidade assim, e o meu interesse assim, em poder estar compartilhando essa experiência aqui na conferência é o fato de que aqui a gente está reunindo assim, um conjunto das melhores práticas, né? Então, inclusive, tem vários estados brasileiros aqui apresentando seus casos específicos, né? Mas a gente poder ouvir o que está sendo feito nos outros países, né? E aprender com essa experiência de compartilhamento, eu acho que é uma grande oportunidade. E como a gente vem, o MBC é uma instituição privada, do terceiro setor e bancada por empresas, a gente tem um olhar muito de empresa privada, né? Então, é muito interessante esse contraste, né? E essa convivência com as pessoas que são os gestores da área pública, que estão aqui compartilhando as experiências de coordenação, de avaliação, de monitoramento nos seus países, e a gente poder contrastar isso, né, com o que a gente vem fazendo dentro de empresa e trazendo isso para o governo e ver como é que a gente pode melhorar ainda mais os instrumentos que a gente já trabalha, né, e poder aproveitar essa iniciativa de forma mais intensiva no país.